Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre o segundo tempo do Guarani, que foi muito abaixo do primeiro. Primeiro tempo relativamente bom da equipe e o segundo tempo muito abaixo, que acabou sofrendo essa derrota para o Mirassol. Obrigado. Boa noite. Perfeita leitura, 2 tempos distintos. Jogo com muitas dificuldades para encaixar as nossas conexões, as nossas combinações. Pela maneira como joga o adversário. Ficamos um pouco distante em alguns momentos do jogo, principalmente no segundo tempo, até os 20 alguma coisa ali. Equipe distante, errando passe em demasia, acabamos permitindo ao adversário esse domínio. Mesmo assim, conseguimos fazer o 2-1, onde nós estávamos levando vantagem em cima do adversário, era nas bolas paradas ofensivas, mas infelizmente não conseguimos sustentar e até mesmo ampliar o placar. Ofertamos ali 2 possibilidades do adversário virar o jogo, adversário perigoso, com qualidade, e acabou nos custando caro. Tipo de noite que hoje você não dorme. Pois não, Beto. Washington Mello, Rádio Central. Gostaria que você falasse sobre as alterações, principalmente aquela indecisão, porque até chegou a subir a placa, né, para a saída do Derek 11, aí depois o Derek ficou, já estava desgastado, aí saiu o Reinaldo. Gostaria que você explicasse o que houve ali naquela indecisão. Não teve indecisão. Era a troca, era o Reinaldo mesmo. Até porque o adversário começou a levar vantagem nas bolas paradas, já estava alçando dentro da área. E o Derek tem essa capacidade defensiva também. Um atleta que estava combinando bem junto com o Mendes ali, levando vantagem pelo corredor. Ambos estavam desgastados, mas aí vem mais outra informação de atletas, devido a essa sequência de jogos do desgaste natural, puxando cãibra, e acabou a gente tendo que esperar para fazer as trocas. Mas a questão do Reinaldo ali já era para, de fato, ele sair. A gente queria, naquela oportunidade, fazer troca para oxigenar os corredores, mas acabou, como eu falei, tendo informação de dentro do campo ali para dar uma segurada, e o outro atleta estava com desgaste maior, que foi o caso do Leite. Então, acabou a gente fazendo essa troca. Acho que a confusão ali foi na questão do papel, mas a informação era a saída do Reinaldo mesmo. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. A gente percebe que há uma dificuldade no Guarani, pelo menos na nossa visão, na armação das jogadas, né? A bola ela acaba não passando, fazendo esse caminho do meio campo para o ataque, o que acaba complicando, gerando muitas vezes os próprios zagueiros mandando bola alçada lá para o ataque. Você concorda ou discorda dessa posição? E essa função, se você achar também que tem essa necessidade da bola passar com mais qualidade pelo meio campo, passaria pelo Chay, que ainda não está nas condições que você esperava que ele estivesse? Você diz no jogo de hoje ou até aqui, no campeonato? No jogo de hoje eu concordo um pouco com você, até porque, como eu falei, principalmente o segundo tempo, nós jogamos distantes, perdemos muito embate, muito duelo. O Klaus conduziu a partida deixando o jogo mais solto, que é a característica dele, então estava mais ríspido as jogadas e estava seguindo para ambos os lados. Nos faltou essa interpretação de ver como o árbitro está conduzindo, para que a gente pudesse ser um pouco mais agressivo, não de dar pontapé, ser desleal com o adversário, mas agressivo na abordagem, na marcação, para poder ganhar vantagem nesses duelos. Sabíamos que seriam vários pequenos jogos dentro dos 90 minutos, e foi assim, um momento favorável a nós, um momento favorável ao adversário. Tivemos chance de fazer gol ali no primeiro tempo. Segundo tempo, como eu mencionei, tivemos muitas dificuldades de conexão, de aproximação. Além de perder os embates, a gente perdeu nossa fluidez de jogo. Nesse jogo, até que em um certo momento sim, mas não atribua essa função, até porque jogamos com 3 meio-campistas contra o Corinthians fora de casa, tivemos um número muito maior que o adversário de finalização. Jogamos aqui contra o São Bernardo, parte do jogo também, tivemos 19 finalizações. Ituano, a partir do momento que a gente acabou perdendo o Chay no início do primeiro tempo, entrou o Bueno, que de origem é a camisa 10, mas fizemos uma estrutura, conseguimos fazer 3 gols no adversário. Então é relativo. Às vezes você coloca um time mais ofensivo, você não consegue construir. Às vezes você traz um time, você coloca um time defensivo para poder proteger
é um possível gol do adversário, porque o jogo está pedindo determinados atletas e determinadas funções para ser exercida no campo, e você acaba sofrendo o gol. Hoje acabamos colocando mais um atacante. Se tivéssemos colocado um defensor, poderíamos impedir o gol do adversário, ou também poderíamos sofrer 2 gols. Então é muito complexo, você tem que tomar a decisão ali. Mas eu não vejo assim, não atribuo, para mim não é determinante. Sim, são as conexões. Hoje nós ficamos muito distantes, principalmente no segundo tempo, e aí facilitamos o jogo para o adversário qualificado, que tem uma proposta muito bem definida, que gosta de ficar com a bola. Então nos faltou tirar esse conforto deles, para que de fato a gente tivesse a bola para gerar esse desconforto para eles. Hoje a gente não conseguiu, mérito do adversário. Agora é corrigir aquilo que a gente acha que tem que ser corrigido, independente se tivesse ganho ou não. Assim como nós ganhamos contra o Ituano, a gente corrigiu muitas coisas. Então agora é olhar para frente, descansar, que domingo já tem um jogo difícil lá na Baixada contra o Santos. Humberto, boa noite, sou o Victor Freitas, do Publicast. Até a primeira vitória a vir, você vinha dizendo que futebol é eficiência, né? Se referindo ao ataque. E aí funcionou num jogo, saíram 3 gols, e hoje funcionou também, né? O segundo gol passou pelo pé dos 3 atacantes. Só que aconteceu o oposto, né? A defesa não funcionou. E a partir do momento que você disse que futebol é eficiência, você fez trocas no ataque, né? Colocou o Derek e o Bruno Mendes para atuarem juntos. Hoje, a defesa não funcionou, né? Não foi eficiente. Há possibilidade de trocas no decorrer do campeonato, especialmente contra o Santos? Olha, eu vou no geral, né? Como nós falávamos lá, quando a gente não conseguia fazer os gols, a gente estava criando, a gente não atribuiu essa situação aos atacantes, né? Claro que culturalmente acaba atribuindo, e o atacante, é claro, todos esperam que ele faça de fato os gols. Mas como eu falei, é um ecossistema, a gente tem que trabalhar em conjunto, uma parte é dependente da outra. Se hoje fomos vulneráveis nessa questão, analisando o jogo amanhã, hoje com maior tranquilidade, amanhã também, a gente vai poder entender. Já vi isso, o gol ainda está aqui processando, não tive a oportunidade de assistir, mas a gente ficou distante, né, nas abordagens, como nós falamos, permitimos o jogo do adversário. Então, esse tipo de jogo de adversário, você tem que tirar o conforto deles a todo instante, tirar a bola do pé dele. Isso hoje nós permitimos. Perdemos muitos duelos, mas eu atribuo a todos, né? Então, se hoje fizemos mais 2 gols, mérito de todos, que desde do nosso goleiro a gente busca essa iniciação de fase ofensiva. E quando a gente sofre gols, tinham passado 2 jogos sem sofrer gols, e hoje, infelizmente, a gente não conseguiu ter o mesmo equilíbrio, né, de todas as partes ali, no segundo tempo. Isso aí nos custou caro. Como eu falei, vai ser uma noite dura para dormir, mas amanhã a gente tem que voltar forte para poder recuperar esses atletas e projetar a nossa estratégia, planejar a nossa estratégia para o próximo embate que teremos no domingo contra o Santos. Boa noite, Humberto. Guilherme Volpon, TV Bandeirantes. Eu vou puxar um gancho na pergunta do Vladimir, sobre também o meio-campo. A gente viu que foi totalmente diferente da partida contra o Ituano. Hoje teve muito mais dificuldade, mas além dessa questão de não conseguir ser eficiente no meio-campo, de levar o time para o ataque, o time recuou muitas vezes a bola. O Matheus Bueno, principalmente no primeiro tempo, tocou muitas bolas para trás. Queria saber se foi realmente uma dificuldade ou se foi um pedido seu de jogar com uma estratégia diferente hoje. Não, dificuldades. Inclusive a gente te orientou, né, principalmente os nossos médios, a justamente jogar ou na linha do volante adversário ou às costas deles, né? Porque a equipe deles, os 2 volantes, né, no caso, sempre busca controlar o adversário pela frente, né? Então tinha esses espaços, muitas vezes a gente estava até bem localizado, mas não bem posicionado corporalmente, então acabou tendo que sempre jogar, sempre a primeiro passe era para trás, a prioridade do passe era para trás. Nos faltou essa leitura, essa conexão. Falamos isso no intervalo para que a gente pudesse explorar e gerar esse desequilíbrio nessas linhas do adversário, mas a gente não conseguiu. A gente voltou muito abaixo do que a gente já tinha terminado a partida, então isso nos dificultou muito. Claro que vem o desgaste, vem o fator emocional, vem outras questões envolvendo o jogo, mas o adversário de qualidade nos impôs muita dificuldade.
Mas eu vejo hoje, a maior dificuldade nossa foi nós jogamos muito distante, tanto para marcar como para jogar. Então essas combinações saindo com maior fluidez nos jogos anteriores, hoje nós tivemos muitas dificuldades, tanto para marcar como para jogar, principalmente no segundo tempo. Então, é um mês de trabalho, você tem que trabalhar, você tem que encaixar os resultados, a gente sabe que não é tão simples, mas é como eu falei, é olhar para frente, ver as coisas boas que a gente tem feito de bom e as coisas que a gente precisa melhorar, e é isso que a gente vai atacar a partir de amanhã, para que a gente vá a Santos melhor equilibrado, da maneira como nós já tínhamos vindo atuando, mesmo nos 2 primeiros jogos a gente não teve conseguido o resultado, mas é essa busca a gente vai atacar aqui para a gente ter esse comportamento que a gente vinha tendo, e mais muita sabedoria nesse momento, analisar bem o jogo amanhã, conversar com os atletas, entender qual foi a percepção deles dentro de campo, qual foi a dificuldade, que é dessa maneira que a gente consegue ajudá-los. Então, essa é a nossa missão de comissão, staff, é sempre ofertar o melhor caminho para o atleta para que ele possa decidir e assim nos ajudar a conquistar as vitórias. Boa noite, Humberto. Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM. Eu preciso perguntar sobre a lateral direita. Em 4 jogos no ano, o Guarani perdeu os 2 laterais, na estreia o Diogo, hoje o Heitor. Queria te perguntar se ele saiu se queixando de alguma coisa, qual foi a situação dele para ele precisar ser substituído, e se existe a possibilidade do Diogo estar à disposição já contra o Santos, ou até mesmo o Heitor. Claro que ele ainda vai ser reavaliado, mas mais especificamente o Diogo, e se existe a possibilidade também do Guarani subir algum garoto do Sub-20 para poder completar o grupo lá em Santos e não ficar na situação que aconteceu hoje, que teve que sacrificar o João. O Heitor, a primeira informação que eu obtive, né, do Dr. João, que hoje que fez o jogo, que foi cãibra, né? Então ele relatou que estava puxando a perna ali, cãibras, então acredito que estará disponível para nós. Quanto ao Diogo, não tem a possibilidade dele estar conosco nessa viagem, está nesse processo de recuperação. O quadro tem evoluído muito bem, muito em função daquilo que da dedicação do Diogo, né, para poder recuperar o quanto antes. Ele sabe da importância dele para o grupo. E quanto ao menino da base, o Cauê já está treinando conosco, né? Então vem treinando, vem crescendo junto com seus companheiros que vieram também da Taça São Paulo. Então, se tiver necessidade, a gente tem olhado bem para ele. Como eu falei anteriormente, tem que saber lançar esses meninos para que você não coloque eles precocemente e acaba queimando algumas etapas. Então, a gente tem conversado bastante, tem dado conteúdos individuais para que quando ele for acionado, ele possa, de fato, colocar todo o seu potencial e nos ajudar dentro da partida que foi exigida. Boa noite, Humberto. Diego Alves, da EPTV. Um aspecto específico do time, o segundo jogo seguido nessa temporada que você opta de começar com o Derek e Bruno Mendes. Normalmente, né, na Série B do ano passado, eram jogadores que disputavam posição, se revezavam, faziam gols. Que tipo de ajuste que você procurou fazer nesse início de temporada para colocá-los juntos nesse trio de ataque e se está atendendo, está correspondendo ao que você esperava deles começando como titulares nesses 2 últimos jogos? Sim, tem atendido, até porque conseguimos aí 5 gols, né, participação deles. Quando não fazendo, né, o caso do Bruno Mendes servindo, que foi o primeiro gol lá contra o Ituano, servindo o Reinaldo. A ideia nossa era ter um preenchimento de área melhor, né, para a gente povoar a área adversária com mais atletas, porque assim a gente acredita que a gente aumenta nossas possibilidades de fazer gol. Hoje nós tivemos um pouco de dificuldade de ter esse preenchimento de área. Já visto umas 2 situações que o Derek arrancou, fez essa bola atravessada, nos faltou um pé a mais ali dentro para ter uma possibilidade de finalização, mas tem me agradado assim também, como os outros atletas que têm entrado. E como eu falei, a concorrência ela é grande internamente, e são variações que a gente tem. O Derek também sabe jogar ali, foi destaque em outros lugares jogando ali como extremo. E aí a gente tem uma mecânica, né, de trazer, às vezes, para ter 2 atacantes, cair, dar uma liberdade maior para o Mike ofensivamente, a gente colocar o adversário para trás. Conseguimos, em algumas oportunidades, ter esse preenchimento, muitas vezes ali com a conclusão, mas ela não nos trazendo resultado de gol.
Mas está me agradando. Os atletas, o Mendes hoje é participativo, taticamente também, consegue fazer gols, então isso aí tem nos ajudado. Agora, como eu falei, é buscar esse equilíbrio, é precoce, é um mês de trabalho com um grupo novo, só que o campeonato ele é cruel, é muito rápido, são jogos em cima de jogos, você não consegue trabalhar muito, você mais recupera o atleta e conversa do que treina, então você não tem treino de aquisições, e quanto mais os jogadores vão jogando, acaba entrando em destreino, vai perdendo um pouco dessa condição física, então por isso que nós temos que ter um olhar para esse aspecto também, para que a gente possa sempre colocar o atleta em campo nas suas melhores condições físicas, técnica e tática, para que eles possam, assim, de fato, potencializar suas características. Então é isso que a gente tem feito aqui, com dificuldades, a gente queria um tempinho maior, que tivesse uma semana mais aberta para a gente poder fazer esses ajustes, mas é dessa maneira a competição, é dificuldade para todas as equipes, a gente não vai transferir as nossas responsabilidades, cabe a nós termos competência para poder enxergar isso, entender isso, ajustar isso o mais rápido possível, buscar esse equilíbrio para que a gente possa conseguir dar voos maiores dentro dessa competição.